Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a Fundação Síndrome de Down pelo convite para falar aqui nesse congresso. É realmente uma honra para mim estar aqui hoje de manhã. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer a vocês todos por estarem aqui num sábado. Hoje é sábado? Ou é sexta ainda? Num sábado de manhã, para assistir essa palestra. Vocês podem não saber, mas antes da época do Facebook, a gente tinha gente que curtia coisas sem ter que curtir coisa. Então, eu acompanho a Fundação Síndrome de Down há muito tempo. Porque, na verdade, na época que minha filha estava para nascer, minha esposa estava grávida, eu estava fazendo entrevistas na USP de Ribeirão Preto e eu fiz uma visita aqui à Universidade de Campinas com a possibilidade de vir trabalhar aqui, né? Logo que ela nasceu, uma das razões que, de repente, a Universidade de Campinas ficou número 1 na minha cabeça foi exatamente a existência da Fundação Síndrome de Down, que já tinha um website naquela época, há quase 20 anos atrás, 19 anos atrás, quando a minha filha nasceu. É claro que teve outras considerações que eu tinha que fazer, incluindo o fato de que, em termos de pesquisa, não existia lugar melhor para se fazer pesquisa do que os Estados Unidos na época. Eu não sei exatamente se continua sendo isso atualmente, mas ainda é um dos melhores lugares do mundo de se fazer pesquisa. E eu realmente quis começar a fazer pesquisa em síndrome de Down, exatamente depois do nascimento da minha filha. Então, por causa disso, eu fiz a decisão de não virar vizinho de vocês, mas então realmente é quase como vir para casa que no universo paralelo eu teria vindo se eu tivesse feito uma decisão diferente da que eu fiz. Então, obrigado pelo convite. E a gente vai falar hoje um pouco sobre o resultado dessas pesquisas que eu falei. Por que estudar síndrome de Down? Eu acho que é uma coisa, eu sempre falo para os meus estudantes que é uma coisa muito importante em termos de pedido de verba, em falar com as pessoas. Por que você escolheu o que você faz, né? Então, eu acho que existem milhões de motivos. Eu geralmente tenho um slide extremamente complicado com relação a isso, mas, para mim, são duas coisas. A síndrome de Down é uma desordem do desenvolvimento para a qual ainda não temos uma estratégia terapêutica satisfatória. E vocês vão me dizer, não, mas a gente faz físio, a gente faz fono, a gente faz tudo, e a gente tem terapias, e a gente tem intervenções médicas que a gente nunca teve. Isso é verdade. Mas o que também é verdade é o fato de que há 10, 20 anos o progresso estacionou. A criança que nasce hoje com síndrome de Down tem o mesmo tipo de perspectiva que a criança que nascia há 10 anos atrás. Pelo menos nos Estados Unidos, é muito parecido em termos de ponto final, porque a gente melhorou muitas coisas. O pessoal que começou fundações como a Fundação Síndrome de Down, elas foram pioneiras. Elas tiveram que basicamente, sobrepujar barreiras incríveis em termos de aceitação das nossas crianças. Eu acho que isso, qualquer coisa que é muito bem sucedida, como a atuação da Fundação Síndrome de Down, ela tende a, de repente, criar um certo, não conformismo, mas você, deu certo, então a gente tem que continuar dessa forma. Mas o que eu acho que está acontecendo agora é exatamente, nós estamos numa nova era. Nós sabemos muito mais sobre a neurociência do cérebro, ou a neurociência do cérebro, a neurociência. Nós sabemos muito mais sobre a genética humana, principalmente com o sequenciamento do genoma humano. E a gente tem muito mais habilidade de fazer certas coisas que eram impensáveis há alguns anos atrás. Então, por causa disso, eu acho que a gente pode finalmente enfrentar essa última barreira que nossas crianças têm, que é exatamente uma barreira biológica. E eu acho que a gente está começando a ver agora que os resultados da intervenção social, da intervenção médica, ela tem os seus limites. E nós estamos batendo agora exatamente no limite
da biologia. E eu acho que é esse gap que a minha pesquisa ela tende, ela objetiva a enfrentar, tá? Então, realmente, a síndrome de Down ainda é uma desordem do desenvolvimento para a qual não temos uma estratégia terapêutica satisfatória. E a síndrome de Down continua sendo uma desordem neurodegenerativa, e eu acho que essa é outra parte que as pessoas não pensam muito em termos de síndrome de Down, para a qual não temos uma estratégia terapêutica satisfatória ainda. Então, existe uma parte da síndrome de Down, quando nossas crianças começam a envelhecer, que é uma parte neurodegenerativa. A síndrome de Down é a forma mais precoce de doença de Alzheimer conhecida. Tem crianças tão jovens, bem documentadas, com 8 anos de idade, que já apresentam a patologia de Alzheimer no cérebro dela. Com 40 anos, absolutamente todas as pessoas com síndrome de Down vão ter a patologia do tipo Alzheimer no cérebro dela. 100%. De uma tal forma que o pessoal que faz pesquisa com doença de Alzheimer está começando a se aproximar cada vez mais da comunidade de pesquisadores com síndrome de Down, porque eles estão vendo basicamente uma população na qual a patologia de Alzheimer acontece muito mais cedo do que o normal. Então, é por isso que eu acho que a gente não pode basicamente se acomodar e simplesmente pensar só nas glórias que a gente teve nos últimos anos, mas que a gente tem que basicamente solidificar esses ganhos. A gente não pode realmente dormir, porque existem forças nessa sociedade que são basicamente forças que tendem a opor o que a gente faz, em termos de incluir nossas crianças. Essas coisas têm que continuar acontecendo, mas eu acho que a pesquisa médica é uma coisa importantíssima nessa conjuntura agora em síndrome de Down. Então, a segunda coisa que você tem que responder quando você faz pesquisa em qualquer área é exatamente por que você, especificamente, estuda essa área. Então, no meu caso, vocês estão vendo essa foto que foi tirada no último verão no meu laboratório, ou seja, junho, julho, nos Estados Unidos. E se vocês olharem essa pessoinha aqui no meio, que é mais baixa que a Daphne, que está ali, essa é a Tisha, a minha filha. Que, por incrível que pareça, parece que tem 10 anos de idade, mas ela estava aí ela estava com 18 anos de idade. E continua aparecendo exatamente desse jeito. Mas ela passou o verão no laboratório, ela trabalhou com a gente, e sim, a gente realmente acredita na noção de inclusão. Ela fez, inclusive, certas coisas no laboratório que alguns estudantes de doutorado têm dificuldade, e ela fez uma reação chamada PCR, e ela determinou que camundongo, que a gente trabalha muito com camundongo, que camundongo tinha síndrome de Down, que camundongo não tinha síndrome de Down. Ela foi levada lá para ver os camundongos depois, você vê alguma diferença, esse tipo de coisa. Foi extremamente interessante ver esse círculo se fechando no final. E, obviamente, eu não preciso dizer para vocês, esse é o cariótipo dela, mas que mostra basicamente o que causa a síndrome de Down. O que causa a síndrome de Down, em 95% das vezes, é exatamente essa trissomia do cromossomo 21, a trissomia completa do cromossomo 21. Existem outras formas de síndrome de Down, mas elas são menos comuns. E a gente simplesmente não tem tempo hoje de falar sobre elas. Em termos do estado da pesquisa translacional em síndrome de Down, quando eu comecei nessa área, basicamente era esse o estágio. É o cara que chega no consultório médico, ele está com uma doença incurável, e você pergunta, tem alguma cura para a minha doença, doutor? E ele fala, o problema é que não só não tem uma cura para a sua doença, mas não existe nenhuma corrida ou qualquer tipo de coisa tentando levantar verba para fazer pesquisa na sua área. Então, era exatamente isso que a gente tinha, com exceção do National Down Syndrome Society, nos Estados Unidos, na época. E algumas fundações individuais, praticamente tinha muito pouco suporte filantrópico e de fundação para pesquisa de síndrome de Down. Mas
Em compensação, existia muito suporte em termos governamentais, mas ele era muito enganoso, porque, na verdade, o que o governo americano, através do Instituto Nacional de Saúde, eles estavam querendo dar dinheiro, era exatamente para a gente saber mais sobre os genes da síndrome de Down. Até a gente ter o sequenciamento completo do cromossomo 21, existia verba para a síndrome de Down. A partir daí, a verba caiu absurdamente, porque eles já tinham a informação que eles necessitavam. Porque, no fundo, a informação que eles necessitavam era informação genética para se fazer diagnóstico pré-natal não invasivo de uma forma mais eficiente. Então, muito do dinheiro secou. Finalmente, agora, nesses últimos anos, o NIH está finalmente indo numa direção, eu acho que mais positiva para a nossa área. Então, a virada do jogo para a gente na pesquisa foi exatamente a criação desse camundongo. Esse camundongo é chamado TS65DN, e, como vocês podem ver ali, basicamente ele tem uma... Ele tem uma trissomia, eu vou mostrar para vocês, mas eles, comparado com o irmãozinho dele, eles são um pouquinho menores e eles têm muitas das características, inclusive físicas, de uma pessoa com síndrome de Down. Se vocês olharem para o cariótipo dele, ele tem um cariótipo exatamente desse tipo, e vocês podem ver que ele também tem uma trissomia, e é uma trissomia livre, nesse caso, de parte do cromossomo 16, do camundongo. E a gente pode fazer esse tipo de coisa com o cromossomo 16, porque, se vocês olharem no meio, aquele 21 é o cromossomo 21 humano. E existe uma parte do cromossomo do camundongo que é homólogo, é parecido, é muito semelhante ao cromossomo 21 humano. Então, porque aquele camundongo tem a parte distal, ou seja, a parte distante do cromossomo, a pontinha do cromossomo 16, trissômica, ele serviu como modelo para a síndrome de Down. Mas existem outras partes do genoma do camundongo que não estão representadas e que tem partes semelhantes do cromossomo 21 nele. É o cromossomo 10 e o cromossomo 17. E, desde que esse camundongo foi criado, vários outros modelos animais, além do TS65DN, foram criados. E um dos que estão começando a ganhar proeminência na área é exatamente esse camundongo, que, para simplificar, a gente chama de DP16. E ele tem um pouquinho mais da parte homóloga, da parte semelhante do cromossomo 21, do que o camundongo TS65DN. Mas, em compensação, ele não tem uma trissomia livre. Então, ele não modela todas as características da síndrome de Down. Em termos de modelo, ele foi um modelo importante não só para a gente imitar certas coisas que aconteciam na síndrome de Down e, de repente, tentar fazer certas coisas que só são possíveis de fazer no animal, mas também, em termos de modelo, ele serviu a segunda função que um modelo de qualquer sistema físico tem. O modelo de qualquer sistema físico ele tem duas funções. Uma é imitar o que você está modelando. A segunda função é exatamente a função de tentar prever certas coisas com relação à coisa que você está modelando. Senão, não faz sentido você estar pesquisando qualquer coisa no modelo. E foi a descoberta de alterações hipocampais nessa parte interna do cérebro, aqui do lado, lá dentro do cérebro, no lobo temporal, que causou que a gente soubesse que o hipocampo, em pessoas com síndrome de Down, a função do hipocampo tende a ser desproporcionalmente mais afetada do que outras partes do cérebro da pessoa com síndrome de Down. E o que o hipocampo faz? O hipocampo trabalha principalmente na formação de memórias novas, e principalmente desse subtipo de memória chamado memória episódica. A memória episódica é exatamente essa memória que você lembra: hoje de manhã eu escovei o dente, entrei na van, vim para cá e esqueci de trocar a roupa, voltei para casa, esse tipo de coisa. A memória episódica é exatamente essa memória de diário, que você lembra das coisas que você fez. Obviamente, a maioria das pessoas aqui vão pensar, essa é a memória que basicamente me dá a minha história, é o que faz com que eu seja
quem eu sou. Mas ela também tem uma outra parte importante que as pessoas começaram a compreender nesses últimos anos, que a memória episódica não é só uma memória, a única forma que o ser humano tem de fazer uma viagem ao passado. Ela também é a única forma que a gente tem de fazer uma viagem ao futuro. É a memória, não é exatamente uma memória, mas você usa o que você sabe do passado para pensar no que pode acontecer no futuro, em termos de programar o que vai acontecer no futuro. Então, é uma coisa essencial na vida do ser humano, de várias formas. Existem outras funções do hipocampo. Na verdade, eu até dava aula para o pessoal do curso de pós-graduação em neurociência na Universidade do Colorado. Eu dava aula exatamente sobre o hipocampo. Então, obviamente, esse é um slide dessa aula, mas a gente não vai falar muito sobre isso. A coisa principal que eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês é essa função em termos de memórias episódicas. E a segunda coisa que eu falei para vocês é, neurociência evoluiu, a segunda coisa que evoluiu foi exatamente essa parte genômica, da gente saber mais sobre os genes que existem no cromossomo 21. E esse é um mapa razoavelmente antigo, e a importância desse mapa, para uma pessoa como eu, que tem uma formação de biofísico, a gente detesta esse tipo de coisa porque elas são muito complicadas. E, hoje em dia, basicamente, esses mapas são 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes mais complicados do que esse mapinha que a gente tinha em 2007, quando a gente desenhou esse mapa. Mas uma coisa que existia nesse mapa era a centralidade dessa molécula chamada calcineurina. Se vocês olharem todas essas coisas em amarelo ali, elas são genes do cromossomo 21. São produtos genéticos do cromossomo 21. E vocês veem que todas elas, ou diretamente ou indiretamente, se associam com essa molécula chamada calcineurina. Então, e a outra coisa são radicais livres oxidativos, também tem uma tendência a inibir essa molécula chamada calcineurina. Então, o que vocês querem saber sobre isso tudo? Para mim, eu também olhava isso e falava, qual é a importância desse negócio? Então, para mim foi o seguinte, o que eu fiz, a minha contribuição nesse mapinha todo, foi exatamente fazer essa conexão. Foi a conexão entre essa molécula de calcineurina e esse negócio que tem NMDA, que é um receptor de glutamato, dos receptores de neurotransmissores mais importantes que a gente tem no cérebro humano. Basicamente, os receptores de glutamato é a única razão pela qual eu posso falar aqui com vocês e que vocês podem entender de uma forma tão rápida, porque eles são os receptores excitatórios mais velozes do cérebro. Tá? Então, e o receptor de NMDA tem uma função essencial na memória. E a gente já sabe disso há mais de 20 anos. Então, fazer essa conexão foi muito importante, porque a gente falou, não, se a gente tem essa conexão, a gente tem ferramentas farmacológicas com as quais a gente pode operar nesse receptor, tipo essa molécula chamada MK801, em termos de fazer experiências básicas, mas a gente também tinha a memantina, que é uma droga que é aprovada pelo FDA nos Estados Unidos, que é usada para o tratamento de Alzheimer. Então, teve a conexão do Alzheimer, teve a conexão da molécula de NMDA, que a gente foi capaz de traçar com esse mapinha. Então, só para lembrar, o receptor de NMDA é um dos receptores de glutamato. Existem 2 tipos básicos deles, são basicamente 3 tipos dele, mas essa figura mostra só 2, o receptor de AMPA e o receptor de NMDA. O receptor de AMPA é exatamente esse receptor que faz tudo poder acontecer de uma forma veloz. Tá? E o receptor de NMDA é esse receptor mais associado com a memória que eu falei com vocês. Então, a gente fez uma experiência muito simples, depois de várias experiências que a gente tentou fazer para realmente ver se existia uma associação do receptor de NMDA e a síndrome de Down, a gente fez uma experiência muito simples. Se você assusta um camundongo, e você pode assustar eles de várias formas, você basicamente eles vão se lembrar disso e você pode medir quanto eles se lembram, porque eles têm um comportamento estereotipado. Quando você bota ele de novo naquele ambiente onde eles se assustaram, eles
têm esse comportamento de congelamento, eles ficam durinhos, eles não fazem nada, e a não ser respirar e o coração deles batendo bem rápido. E esse é o que a gente chama de condicionamento aversivo. Então, vamos ver o que acontece. Isso aqui seria um camundongo controle. Ele é botado de novo naquela gaiola 24 horas depois, e ele passa mais de 50% do tempo congelando. Depois você bota um camundongo trissômico, que seria o modelo da síndrome de Down. Ele basicamente nem se lembra, ele continua andando para cima e para baixo como se nada tivesse acontecido. A gente usou memantina nesse camundongo, e o que a gente viu foi basicamente que ele tem o mesmo tipo de recordação de ter tido uma experiência desagradável naquela gaiola, que o camundongo sem síndrome de Down. E o interessante é exatamente que a memantina não fez coisa alguma com o camundongo que não era o modelo da síndrome de Down. Então, realmente era corrigindo um sistema que não estava funcionando muito bem. Então, quando o sistema está funcionando muito bem, ela não está fazendo nada. E a gente testou tanto o camundongo jovem, aqui, como camundongos mais velhos, e funcionou tanto em camundongos jovens como camundongos velhos. Essa experiência foi repetida por vários grupos, por 2 grupos a mais, e pelo menos com mais 3 experiências, e eu sei de alguns outros laboratórios que já foram capazes de repetir essa experiência. Então, isso já virou, verdade científica atualmente na área de síndrome de Down. E, obviamente, a gente continua tentando aprimorar o que a gente faz. A gente tem agora a nossa noção da clínica de camundongo, onde a gente tem vários tipos de equipamento para fazer coisas que são mais parecidas com o que você faz com os seres humanos. E isso aqui era basicamente para mostrar para vocês que, por exemplo, a maturação do sistema visual do camundongo é retardada com relação ao camundongo sem síndrome de Down. Esse seria o camundongo trissômico, e ele demora, basicamente do tempo que eles abrem o olho, que é 14 dias de idade, até o 20º dia de idade, para começar a chegar próximo ao nível do camundongo não trissômico. E, em termos de... Isso era a acuidade visual, e o outro é a sensibilidade ao contraste. E se vocês acham que eu estou fazendo essa experiência por nada... Basicamente, é só dar uma olhada nesses dados que foram publicados na Vision Research em 1997 por um grupo do Canadá, um grupo de Toronto, que mostrou que uma coisa basicamente idêntica acontece com pessoas com síndrome de Down. Então, eles têm dificuldade e tem o sistema visual progride de uma forma muito mais devagar do que a pessoa. Obviamente, eu estou olhando para esse tipo de coisa porque a gente está pensando cada vez em intervenções em animais mais jovens, porque, eventualmente, a gente está pensando em intervenções em pessoas cada vez mais jovens. E agora a gente tem o laboratório, graças a uma verba nova que a gente ganhou do Instituto Alana, a gente foi capaz de adquirir certos equipamentos que a gente não tinha no passado, que pode permitir a gente identificar se realmente é uma maturação retardada do sistema visual ou se existem outros problemas. O que foi isso? Então, a gente quer ver se tem outros problemas. Por exemplo, sabendo da clínica no síndrome de Down, a gente sabe que existe uma incidência aumentada de cataratas, cataratas tanto congênitas como cataratas que acontecem mais recente, de forma precoce em pessoas com síndrome de Down. E a gente sabe também que existem certas alterações na retina, que a gente vai olhar, e, inclusive, a gente vai ser capaz de tentar capturar o desenvolvimento do nervo óptico nesses camundongos. Mas, obviamente, no final das contas, camundongos não são pessoas em miniatura, e é essencial que a gente faça realmente estudos com seres humanos. Então, foi por isso que a gente desenhou, já que a memantina era uma droga já aprovada pelo FDA para a doença de Alzheimer. E era uma droga considerada
relativamente segura em termos de droga. Vocês têm que lembrar que sempre uma droga é uma droga. Então, uma droga relativamente segura. O FDA permitiu que a gente fizesse esse estudo piloto de 16 semanas, duplo cego, com grupo placebo controle e randomizado da eficácia e segurança do cloridrato de memantina nas habilidades cognitivas de pessoas com síndrome de Down. E nós nos propusemos a testar a hipótese de que a memantina seria capaz de melhorar os resultados de avaliações neuropsicológicas dependentes do hipocampo em jovens com síndrome de Down. Lembra que eu falei do hipocampo sendo afetado de forma desproporcional na pessoa com síndrome de Down. E a população-alvo seria jovens de 18 a 22 anos. E nós nós recrutamos 42 pessoas. E as medidas primárias são essas, para os aficionados em neuropsicologia, e as nossas medidas secundárias relacionadas com a nossa hipótese primária foram essas. Todas essas medidas basicamente testam a função do hipocampo de uma forma ou de outra. Mas a única dessas medidas secundárias que testa a memória, aquele tipo de memória episódica que eu falei para vocês, é exatamente o California Verbal Learning Test, que é o CVLT, que estava incluindo. Mas ela não pôde ser uma medida primária no nosso estudo, exatamente porque a gente não tinha uma distribuição de como essa medida... como essa medida, as pessoas com síndrome de Down, qual era a performance dela nessa medida específica. Então, a gente não pôde botar isso como medida primária. Existem regras muito malucas em termos de como a gente desenha esses estudos, e essa é uma delas. Você tem que fazer essas estatísticas, tem que fazer algumas previsões do que pode acontecer antes de você começar o estudo clínico. Então, teve outras medidas secundárias, porque a gente queria ter uma noção completa do que acontecia em síndrome de Down. Em termos de regime medicamentoso, a gente começou com uma pílula de 5 miligramas. Depois a gente passou para 10 miligramas. E o regime é exatamente assim, 5 miligramas na primeira semana, depois passa 5 miligramas de manhã e de tarde, e depois 10 miligramas de manhã, 5 miligramas à tarde, e depois vira 10 miligramas de manhã e 10 miligramas de tarde. E isso é exatamente o mesmo esquema que tinha sido aprovado para a doença de Alzheimer. E esse foi basicamente a sequência de eventos que aconteceu durante o recrutamento. Vocês têm que ver que, no final das contas, a gente acabou foram 19 pessoas do grupo placebo, ou controle, que foram incluídos na análise primária, e 18 pessoas que tomaram a droga, que foram incluídas na análise primária, para a gente ver se a droga funcionava ou não. Em termos de eventos adversos, nós tivemos 2 pessoas que mostraram ansiedade, e uma pessoa que mostrou tonteira. Eu faltei de botar aí que teve uma pessoa que o pai reclamou de aumento de ecolalia, ou seja, ficar falando consigo mesmo. Parece que aconteceu com uma das pessoas que o pai falou. Parece muito simples quando você bota isso desse jeito, mas eu morava em Denver na época, que é uma cidade relativamente pequena, um pouco menor do que Campinas, e para a gente recrutar 40 pessoas que estavam dentro de todos esses critérios que a gente tinha, foi uma coisa que demorou um tempo enorme. O estudo demorou 4 anos para ser feito, e esse é o resultado... Opa! Au! E esse é o resultado final do estudo. Eu acho que fica longe do computador, acontecem essas coisas. Então, esse foi o resultado final do estudo. Esse é o resultado final de 4 anos de trabalho. A gente teve um resultado basicamente marginal, onde a gente teve uma melhora de uma das medidas que a gente estava tentando medir, que a gente pensava que melhorava, e era exatamente essa medida de memória
episódica que eu tinha falado para vocês. Então, foi uma coisa importante, de uma certa forma. Foi interessante em termos do que a gente pensava, em termos da nossa teoria, e considerando que o estudo era tão pequeno, foi, de alguma forma, até uma surpresa que a gente conseguiu algum resultado que fosse positivo. Então, nessa mesma época que a gente publicou isso, também foi publicado um estudo na Inglaterra com pessoas que tinham síndrome de Down e já tinham Alzheimer. Mas essas pessoas eram... Então, foi um estudo maior que o nosso. Mas, se vocês olharem, esse estudo ele incluía pessoas em média, com 52 anos de idade, e o nosso estudo, em média, tinha pessoas com 23 anos de idade. Elas eram bem mais jovens que o pessoal que foi recrutado na parte norte de Londres. Tá? O estudo deles teve uma duração maior, eles usaram metade da dosagem que a gente usou, e, basicamente, nem o nosso estudo, nem o estudo deles mostraram nenhuma mudança na medida primária, mas no nosso caso, porque a gente tinha uma quantidade grande de medidas secundárias, a gente foi capaz de capturar essa mudança em termos de memória episódica nas pessoas. Então, para eles foi um fracasso total, mas eu acho que também tem problemas com o desenho do estudo. Eles incluíram muitas pessoas que já tinham outras doenças, é muito mais complicado de analisar o estudo deles do que o nosso, e no nosso todas as pessoas eram saudáveis, eram mais jovens, então era mais fácil medir certas coisas do que era para eles. Mas, obviamente, o que a gente tem que dizer é que, em termos de doença de Alzheimer, não existe nenhuma evidência de que a memantina tem uma função importante na doença de Alzheimer e síndrome de Down, quando ela começa já numa fase muito avançada da doença de Alzheimer. Então, uma das ideias que a gente ainda tem é exatamente que talvez a gente possa retardar um pouco o progresso da doença de Alzheimer em pessoas com síndrome de Down, além de melhorar a função de alguma forma. Se vocês olharem os resultados da gente e olharem a comparação entre o grupo placebo e o grupo que tomou a memantina, vocês veem que, basicamente, existem essas pessoas que tiveram uma melhora incrível em termos de performance. E só teve uma pessoa que você vê essa linha indo para baixo. Mas, quando você olha o grupo placebo, é completamente aleatório o padrão que eles tiveram. Tem pessoas que foram para baixo, para cima, mas não existe... Esse tipo de padrão não existe no grupo controle de forma alguma. Então, a gente está bastante confiante que tem uma boa chance de a gente conseguir resultados positivos no nosso próximo estudo. Claro, essa foi a medida que a gente fez, analisou no nosso estudo, mas a gente analisou várias outras medidas, e com os dados que a gente tem, a gente prevê que num estudo maior, que seja pelo menos 3 vezes maior do que o que a gente fez, a gente possa ver alterações em tanto quanto 5 medidas diferentes de função intelectual de pessoas com síndrome de Down. Inclusive, uma coisa que é importantíssima em termos de síndrome de Down, que a gente já sabe há quase 30 anos, que é a diminuição da memória de curto prazo na pessoa com síndrome de Down. De novo, a gente não tem tempo de conversar mais sobre isso, mas uma das medidas que a gente usou exatamente o digit span, que é quão longo é a quantidade de dígitos que uma pessoa é capaz de memorizar. Essa medida parece que ela é aquela segunda ali que mostrou um efeito razoavelmente grande, apesar de não ter sido significativo em termos estatísticos na nossa análise, por causa do grupo pequeno da gente. Mas se a gente viu uma diferença importante ali, eu acho que talvez a gente tenha uma chance de fazer uma mudança muito significativa em termos de função cognitiva, mas isso é para o futuro. Então, obviamente,
É importante que a gente continue fazendo estudos pré-clínicos, porque a gente tem que saber, em termos de segurança, a longo prazo, o que a memantina faz, e é importante também que a gente siga esse progresso passo a passo. Agora, foi exatamente aí que o Alana entra, porque a Fundação Alana, o Instituto Alana aqui no Brasil e a Alana Foundation nos Estados Unidos, eles estão basicamente patrocinando, eles deram quase $3 milhões para a gente fazer um estudo follow-up daquele estudo inicial. Então, ainda estamos em fases iniciais desse estudo fase 2, que vai ter 200 participantes e vai envolver 2 centros, um em Cleveland, mais um aqui em São Paulo, com o professor Zan Mustaque, que está aqui na plateia. E o professor Zan ele vai recrutar 80 pacientes e nós vamos recrutar 120 pacientes nos Estados Unidos. Nós vamos avaliar a ação da memantina, em termos de medidas neuropsicológicas, mas nós também vamos incluir agora outros tipos de medidas de função que vão envolver eletroencefalograma, e está aí a Tish de novo, servindo como a nossa garota propaganda para o laboratório. Nós estamos fazendo medidas de eletroencefalograma de alta densidade e ressonância magnética nuclear com essa máquina de 7 Tesla, que permite a aquisição de imagens muito mais rápido do que uma máquina convencional. E a outra coisa que nós estamos também conseguindo fazer é obter células renais epiteliais dessas pessoas que estão participando do estudo, e essas realmente são células epiteliais já crescidas no laboratório, que a gente pode transformar elas em basicamente qualquer tipo de célula com a tecnologia moderna. Então, a gente pode basicamente transformar essas células epiteliais de uma pessoa com síndrome de Down num neurônio, se a gente quiser. A gente pode transformar ele num cardiomiócito, uma célula cardíaca. Então, e estudar a função dessas coisas e ver por que certas coisas acontecem na pessoa com síndrome de Down. Então, além das pessoas que estão participando nesse estudo, está colaborando em termos de participar do estudo clínico, elas também vão estar colaborando para a ciência em síndrome de Down, vão estar colaborando por muito e muito tempo. Essa nova bateria neuropsicológica e, obviamente, aquele California Verbal Learning Test agora é a nossa medida primária. Nós estamos incluindo outras medidas que não existiam no estudo original. You were looking for... Existem, e uma coisa clara que eu quero que fique aqui é que nós não somos o único grupo que está fazendo estudo clínico em síndrome de Down. Existem outros estudos clínicos no Japão. Eles estão testando o donepezil pela 10ª vez, mas pela primeira vez eles estão conseguindo alguns resultados positivos. Eles fizeram algumas modificações no protocolo original que foi usado pela minha amiga Priya Kishinani na Duke University. Agora, existe um estudo com essa droga chamada pentilene tetrazol, que é um antagonista de receptores GABA, que está acontecendo na Austrália. A Roche, nos Estados Unidos e em outros países, inclusive a Argentina, está fazendo outros estudos. E existem esses estudos com esse produto natural, já que o brasileiro, igual o espanhol, adora produto natural, os espanhóis estão fazendo esse negócio com um derivado do chá verde, que a minha amiga a Mara Diersen jura que funciona muito bem. E está acontecendo exatamente agora. Então, eu acho que, para terminar aqui, tem 2 coisas que eu gostaria de fazer. E, infelizmente, eu vou passar um pouquinho do tempo alocado, talvez uns 5 minutos. Mas eu estava pensando sobre essa audiência aqui, sobre esse grupo de pessoas. Então, eu gostaria de falar certas coisas com relação a como a gente aborda essa pesquisa. Se não é claro para vocês que eu sou pai e que, obviamente, a minha função principal é exatamente assegurar a segurança do que está sendo feito, eu acho que é importante a gente
pelo menos, alinhar certos princípios neuroéticos que são fundamentais nesse tipo de pesquisa e que, infelizmente, nem todos os grupos estão seguindo. É o princípio da autonomia e a dignidade dos participantes clínicos. Esse tem que ser respeitado de todas as formas. Exatamente considerar cada ser humano que chega no seu escritório, que vai fazer vai se inscrever no estudo, como um indivíduo, um ser humano precioso que não pode ser... que ninguém pode substituir, basicamente. Então, eu acho que isso é fundamental num desenho desses estudos. Então, você tem... A preservação da identidade é uma coisa mais complicada. Eu acho que esse fórum aqui abordou a questão de identidade, mas a questão de identidade é uma coisa fluida. E existe a identidade, e a identidade, por ser uma identidade que você tem um potencial de adquirir. A identidade do ser humano, ela evolui durante toda a vida, durante a vida da gente toda. Então, se uma pessoa tem certas características, vamos dizer, pré-droga e depois da droga, vamos dizer, essa pessoa é mais assertiva, e isso aconteceu com duas pessoas em particular que tomaram a droga. Elas eram muito tímidas e, de repente, elas ficaram mais... Eu não sei. Eu acho que é critério de cada família decidir se isso é apropriado para as suas crianças. Mas talvez certas coisas mudem. Mas talvez certas coisas mudem, porque certas coisas talvez tenham que mudar. E eu não sei, dessas duas garotas que mudaram em termos de personalidade e ficaram mais assertivas, mais desinibidas, eu não sei. Eu acho que cabe a vocês pensar se isso é uma coisa desejável ou indesejável. Tem o princípio da beneficência, a gente quer sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas. E o princípio da não maleficência, que é exatamente tentar não causar nenhum dano, já que você está introduzindo agora um parâmetro que você não necessariamente tem que introduzir. E existe o fator que é importantíssimo para a gente, que é a reversibilidade do tratamento. Se alguma coisa der errado, a gente tira essa medicação. Então, a memantina, a coisa interessante dela é exatamente que, em todos os estudos que a gente fez em Camundongo, inclusive no nosso estudo piloto, a gente viu uma coisa muito parecida com isso, que é quando a memantina sai, tudo volta ao que estava anteriormente. Então, existe uma reversibilidade do tratamento. E certos outros produtos que estão sendo desenvolvidos, eles não são reversíveis. Então, e tem a progressão em pequenos passos. Então, a gente começou com um estudo com animais, a gente passou para um estudo piloto pequeno, a gente agora está crescendo para um estudo grande, fase 2, mas que ainda não é muito grande. E, eventualmente, o estudo fundamental que a gente quer fazer é exatamente um estudo onde a gente analise o efeito dessa medicação na qualidade de vida do indivíduo. E qualidade de vida tem muitos componentes. É a saúde, é o trabalho, é o bem-estar material, é o senso de participação do indivíduo, o senso de segurança, a qualidade do ambiente que o indivíduo vive, tanto o ambiente de trabalho como o ambiente doméstico, e o bem-estar emocional. E são exatamente essas coisas que a gente está pensando, eventualmente, que tem que ser modificada. Porque, senão, qualquer droga que esteja sendo desenvolvida é uma coisa simplesmente acadêmica. A gente quer uma coisa que tenha um impacto na vida das pessoas. E eu vou ser o primeiro a abandonar a memantina como uma terapia potencial, se a gente vê que essas coisas não melhoraram. Se essas coisas não melhorarem, perfeito para o fim. Então, se essas coisas não melhorarem, não tem função que a gente está fazendo. Além da função de provar que o receptor de NMDA está implicado na neuropatologia em síndrome de Down. Então, eu gostaria de terminar exatamente lendo para vocês essa cartinha que foi mandada para mim na semana passada. Eu recebo essas cartas basicamente do mundo todo, pelo menos umas 2 ou 3 por semana em média. Tá? E essa veio particularmente, ela veio do Brasil e eu achei interessante, eu gostaria de ler para vocês. Eu vou ver se consigo ler aqui. Prezado Dr. Alberto Costa,
antecipadamente, pedimos desculpa por entrar em contato por e-mail, mas foi a única forma que encontramos para trocar algumas ideias como pais e colegas. Uma pessoa nos deu o seu e-mail, eu tirei, obviamente, todas as coisas que podiam identificar esses indivíduos, e nós já ouvimos falar muito bem do senhor e de suas pesquisas através do blá, 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 e de outros médicos, fonoaudiólogas e pais de crianças com síndrome de Down. Nós somos pais da blá, 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 e atualmente, que está atualmente com alguns meses, e com síndrome de Down. Nós somos médicos e, como todos os pais, sonhamos com a cura da síndrome de Down ou, pelo menos, com alguma terapia que possa reduzir o déficit cognitivo intelectual. No seu trabalho da CNS Drugs, de 2013, que era intitulado isso, entre 10 possibilidades terapêuticas citadas, e dentro do que pesquisamos no PubMed, achamos que o antagonismo da via de sinalização do hedgehog e a memantina muito promissoras. Entendemos que o benefício será maior quanto mais precoce for iniciada a terapia. E nós aqui estamos falando de uma criança de alguns meses de idade, são pais com uma formação excelente, que estão me perguntando isso. E sabemos que o trabalho sabemos que o trabalho com a via hedgehog foi em ratos, mas mesmo sem trials clínicos em humanos, pensamos em arriscar na nossa filha. Será que seria útil, com a idade que ela tem, ou só teria efeito ao nascer? E sobre a memantina, por que não utilizá-la desde já? O senhor recomenda algum médico que prescreva isso aos bebês? Então, eu gostaria de mostrar realmente a minha resposta para vocês. Então, obrigado pelo seu interesse na nossa pesquisa. Essa é exatamente uma apresentação, já que é a primeira vez que eu estou falando com vocês, eu gostaria que vocês entendessem. Eu achei que a minha resposta e essa interação é fundamental para vocês entenderem de onde eu venho e para, de repente, eu não receber uma carta dessa com esse tipo de conteúdo. Eu começo, obrigado pelo seu interesse na nossa pesquisa, congratulações pelo nascimento da sua filha. Agora vocês fazem parte da nossa família global, de pais de pessoas com síndrome de Down. Mais que quase todo mundo, eu entendo o seu estado de espírito e sua ansiedade de fazer algo pela sua filha, o mais rápido possível. Contudo, como médico, vocês devem ter uma boa noção do quão sensível os 2 primeiros anos, quão sensíveis os 2 primeiros anos de vida são para uma criança. E o quão pouco compreendemos os processos neurofisiológicos e neuroanatômicos que ocorrem durante esse período. Nesta era de medicina baseada em evidência, só posso dizer que as evidências apoiando uma potencial terapia para os déficits cognitivos associados à síndrome de Down são muito tênues no momento. Os únicos dados de pesquisa clínica decente em seres humanos publicados que mostraram alguma coisa com um pouco promissora foi o nosso estudo com a memantina. Como pai, eu sinceramente gostaria que esse não fosse o caso. As evidências para um tratamento de bebês com síndrome de Down são ainda mais tênues. E nenhum estudo em seres humanos dá qualquer indicação da segurança de qualquer coisa, além de amor e terapias habilitativas nesse período. Então, a sua filha é um ser humano muito importante, não importa qual o nível intelectual que alcança. Para que vocês tentem usar nela coisas que foram testadas apenas em camundongos, para que vocês tentem usar nela coisas que foram testadas apenas em camundongos. Me assusta escutar de pessoas esclarecidas como vocês que considerariam uma coisa potencialmente tão perigosa como o agonista da via do hedgehog.
Como alguém que já esteve na posição de vocês, sei que é muito difícil escutar isso, mas o mais importante no momento é que a sua filha tenha o melhor cuidado médico possível e que coisas aparentes triviais, tais como a investigação da audição, visão, da função tireoidiana, cardíaca, hematopoética, músculo-esquelética, sejam checadas periodicamente, para que ela tenha a melhor chance de ter uma vida saudável e feliz por muitos anos. Finalizando, com relação ao estado das pesquisas transrelacionais nessa área, é importante ressaltar que a sua filha ainda é muito novinha. E, portanto, a probabilidade que existam verdadeiras alternativas farmacoterapêuticas para o suporte cognitivo da pessoa com síndrome de Down sejam muito boas, antes mesmo que ela se torne uma adolescente. As chances ainda são muito maiores para que sejamos capazes de parar ou, pelo menos, alentecer os processos neurodegenerativos associados com a síndrome de Down quando ela se tornar adulta. Muita sorte e um grande abraço. Alberto, foi